que a maioria me conhece, mas Ritual do Pregador, se apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu sou um dos coordenadores de pregação e formação do Renascer, juntamente com o Iago, aquele bonitinho que está ali, ó. E já vou explicando para vocês, como coordenador, uma coisa. Vocês estão muito acostumados a ver, muitas vezes, quase sempre, o Iago e o Lucas pregando aqui na frente para vocês, falando tudo, mas a gente está começando um esquema novo e vamos começar a fazer uma rotação de pregadores. Então, se acostumem, nos próximos meses vocês verão mais gente pregando aqui, tanto o Iago quanto o Lucas, mas também o Hugo, a Heloísa, a Aline, a Claudinha, o João Pedro, inclusive. Então já vamos se preparando, se acostumando. E hoje nós trouxemos um tema, e como vocês podem ver aqui, Mariologia, os dogmas marianos. Por quê? Hoje é o nosso último grupo de pregação. Antes do dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora das Graças, antes de adentrarmos no mês mariano. Então, escolhemos trazer esse tema para orientar vocês, para que vocês conheçam mais sobre ela. Ela que pelo seu sim trouxe Jesus até nós. Porque muitas vezes a gente tem um amor falso, porque a gente ama sem conhecer. Mas isso não é amor. A gente precisa conhecer. A gente precisa saber da doutrina, saber do que aconteceu, para que possamos amar verdadeiramente. Então, iniciando, vou ser rápido, porque já vai dar 8 horas agora. Os dogmas marianos são divididos em 4 dogmas. São eles a maternidade divina, a virgindade perpétua, a imaculada conceição e a assunção aos céus. Mas primeiramente, o que é um dogma? Rodrigo, o que é um dogma? Você está falando de dogma, não estou entendendo o que é. O dogma nada mais é do que uma verdade de fé, algo que não é mais questionado pela igreja, mas que toda a igreja católica em consenso chegou a essa conclusão. O dogma ele é revelado, ele é feito, ele é assinado através de concílios, quando existe uma questão que gera muita dúvida, entre as pessoas, e isso acaba meio que desorientando as ovelhas e fica questionando o que será que é isso, é verdade ou é mentira? Esse dogma é o quê? É uma verdade isso que estão dizendo, é verdade ou é mentira? Aí a igreja intervém, faz um concílio, chama todo o seu magistério, discute ali para chegar a uma conclusão final. Então isso é o dogma. Iniciando, vamos falar sobre o dogma da maternidade divina. Indo ao conceito de maternidade divina, ele é bem direto ao ponto. Maternidade divina, mãe de Deus, Maria, mãe de Deus. Mas para a gente entender a maternidade divina, a dicção é horrível, a gente tem que entender primeiro o mistério da Santíssima Trindade. Quando a gente fala que Maria é mãe de Deus, não estamos dizendo que ela gerou Deus, pois sabemos que Deus é alfa, ômega, o princípio e o fim. Porém, existe uma coisa chamada união hipostática. E também sabemos que Deus, além de uno, ele é trino. Toda vez que traçamos o sinal da cruz, falamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus, ele, por tamanho mistério de fé, se fez em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, Jesus Cristo, ele tem algo que chamamos na doutrina de união hipostática. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele é 100% humano, mas também é 100% divino. É uma coabitação de realidades diferentes. Ele não é 50% cada, ele não é só um ou só outro, ele é 100% homem e Deus, matéria transubstanciada, assim como a gente pode observar no ato da comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Isso é uma hipostática. E Maria, ela é mãe da humanidade de Cristo. Ela foi aquela que gerou Jesus. Nós sabemos do Evangelho da Anunciação tudo o que aconteceu. O anjo visitou Maria, ela deu seu sim, e o Espírito Santo, por seu poder, gerou nela o Cristo, nosso Senhor. E esse Cristo, humano e divino, é filho de Maria, e nós não podemos negar isso. Filho de Maria é citado várias e várias vezes na Bíblia. E por conta dessa união hipostática,
acaba que não é somente mãe da humanidade de Cristo, mas em participação da divindade de Cristo e hipostaticamente unida. Como assim? Jesus, como eu disse no início, 100% humano e 100% divino. Maria, mãe de Jesus, então ela é mãe de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Indo para o contexto histórico da maternidade divina. No século II, depois de Cristo, Santo Inácio de Antioquia, para quem não conhece, foi o primeiro santo, a primeira pessoa a usar o termo Igreja Católica. Ele foi o primeiro a chamar a igreja primitiva, os descendentes, os discípulos dos apóstolos de católicos. E ele citou essa frase em uma de suas encíclicas: Nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de Deus e de Maria. E no século III, Tertuliano, um grande historiador, disse também o quê? Deus nasceu no seio de uma mãe. Isso é só para mostrar que desde o século II e do século III isso é uma verdade de fé. Aqueles que eram tão próximos a Cristo, tão próximos aos apóstolos, sempre assumiram isso como uma verdade de fé. E finalmente, em 431, durante o concílio de Éfeso, foi dito: se alguém não aceitar que Emmanuel é verdadeiramente Deus, e que por este motivo a Santa Virgem é mãe de Deus, seja ele anátema. Anátema é um termo usado para excomunhão, seja ele anátema, seja ele excomungado. O excomunhão é basicamente quando geralmente acontece com figuras públicas, com padres, gente do magistério que vai totalmente contra a doutrina que a igreja institui. E nisso a igreja faz essa anátema, essa excomunhão. Então aqui em 431, o dogma da maternidade divina foi promulgado, e a partir do momento que é dogma, a gente acolhe como uma verdade de fé. Embasamento bíblico. Eu vou pedir permissão aqui de vocês para usar o celular. Depois eu vou mandar esse slide nos grupos para que vocês possam ter acesso às passagens. Em Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 44, diz o seguinte: Naqueles dias, Maria levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bom, aqui é dito que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e foi esse próprio Espírito que falou através dela as palavras: de onde vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Meu Senhor, Deus. Esse é o principal versículo que a igreja usa para mostrar essa maternidade divina. E agora, do ponto de vista católico e protestante, infelizmente nós temos que citar, porque sabemos que muitas vezes somos provocados, muitas vezes somos questionados. E eu não estou falando aqui que você vai chegar e vai sair discutindo com todo mundo por aí, que vai chegar no Facebook, no Instagram da vida e arrumar briga com os outros. Não. Mas quando você ama uma coisa, você defende. Você tem que saber defender, você tem que saber contra-argumentar. Caso alguém chegue falando mal de Nossa Senhora, falando mal dos santos, falando mal da igreja, falando mal até do próprio Jesus, você tem que saber defender. E tem duas doutrinas diferentes que eles argumentam. Tem os que não admitem essa verdade de fé, que é o quê? Tem uma linha protestante que diz que Jesus Cristo não era divino, 100% divino. Como assim? Tem uma linha que diz que ele recebeu o Espírito Santo no momento que foi batizado, e antes da paixão de Cristo o Espírito Santo saiu dele. Então, isso é um argumento para eles dizerem que a maternidade divina foi negada, porque Maria gerou uma pessoa que não tinha o Espírito Santo desde o início, que não era o próprio Deus. E tem os que admitem que desde o início Jesus, ou o Espírito Santo, a divindade estava com Jesus, mas dizem o seguinte, que ela não é mãe da divindade, só da humanidade. Até certo ponto, ok. Porém, como eu falei para vocês sobre a união hipostática, essas duas se habitam em uma só.
Então não podemos separar uma coisa da outra. Aqui eu trago também uma frase do Martinho Lutero. Para quem estuda história ou quem ainda não estudou, eu vou explicar. Ele é um monge católico que se rebelou e é considerado o pai do protestantismo, porque foi o primeiro a dar esse pontapé inicial de lançar teses contra a igreja e depois puxar e fundar sua própria seita, sua própria denominação. E uma frase dele mesmo, que ele diz é essa: essa maternidade divina lhe valeu bens tão altos, tão imensos, que ultrapassaram todo o entendimento. Daí lhe vem toda a honra, toda a santidade, a ponto de ser a única pessoa superior a todas, em todo o gênero humano, e a qual nenhuma se iguala, pelo fato de possuir tal filho em comum com o Pai Celeste. O simples título de Mãe de Deus contém toda a honra, pois nenhum outro a pode exprimir. Ainda que houvesse na terra tantas línguas quantas são as flores e ramos de ervas, quantas são no céu as estrelas e o mar os grãos de areia. Então eu fico imaginando quem que talvez ele pensasse hoje esse vício, o que deu. Porque uma pessoa que tinha tanto respeito, ela deu um pontapé inicial e gerou uma reação em cadeia que hoje em dia nós vemos o que acontece. Pessoas quebrando a imagem de Nossa Senhora, chamando ela de demônio, chamando ela de mulher qualquer. Eu acho que, baseado nessa frase dele, se ele visse o que resultou hoje, não sei se ele faria a mesma coisa. Vamos para o segundo dogma: virgindade perpétua. Esse é um dos dogmas mais questionados contra a gente, mais usados contra a gente. E o conceito dele é bem simples também. A igreja diz que Maria foi virgem antes, durante e após ter Jesus. Então vamos dividir essa argumentação em 3 partes: no antes, no durante e no após. A virgindade antes do parto, ela é comprovada pela profecia de Isaías e o Evangelho da Anunciação. Isso ninguém questiona, porque está escrito na Bíblia. Na profecia de Isaías ele diz: eis que uma virgem dará luz ao filho, conceberá e porá o nome de Emanuel, que será Deus conosco. Essa é a profecia de Isaías, que é cumprida no primeiro capítulo da Anunciação de Lucas, onde o anjo vem à Virgem Maria, está lá também todo contextualizado, que ele apareceu a uma virgem e aconteceu tudo aquilo que eu falei no início, do Espírito Santo gerar Jesus nela. Então, essa parte do antes não é questionada, pelo menos no geral não. Mas agora o negócio fica pior quando vem durante o parto e após o parto. No livro apócrifo de Tiago, primeiramente explicando o que é um apócrifo, ele é um livro que não foi 100% aceito como uma verdade absoluta. Todos os livros que estão na Bíblia nós consideramos canônicos, como verdades absolutas do início ao fim, tudo que está escrito nele. Os apócrifos, por vários motivos, de motivos diferentes, podem ser considerados não como verdade absoluta, pelo menos não se tem uma inspiração 100% do Espírito Santo que mostra ao clero da igreja isso como uma verdade absoluta. Mas isso não anula que trechos desses livros possam ser usados pelo magistério da igreja como possíveis relatos de verdades. E no apócrifo de Tiago em específico, ele diz que durante o parto de Nossa Senhora, ela não sentiu dor, ela não teve o rompimento da sua virgindade, ela não sentiu dor. Como assim? Vocês vão entender melhor no próximo dogma, que é o da Imaculada Conceição, que ela foi preservada do pecado original. Então, ela não tem aquela condenação que foi dada à humanidade através de Adão e Eva, do pecado original, de sentir dor, de morrer. Então, é dito na apócrifo de Tiago que ela não sentiu dor, não teve esse rompimento da virgindade dela que faria ela sentir dor. Então esse é o principal argumento que utilizamos para explicar que ela continua virgem durante o processo do nascimento do Senhor. E no Concílio de Trento tem essa frase aqui que eu separei, gostei muito, separei para vocês. Se a conceição do Salvador está acima de todas as leis da natureza, também se dá ao mesmo com o seu nascimento, que é divino. E o fato extremamente prodigioso, que ultrapassa todo pensamento e toda expressão, é que ele nasceu da sua mãe sem prejudicar em nada sua virgindade.
Mais tarde, Jesus saiu também do seu túmulo sem romper o selo que o mantinha preso, e com as portas fechadas entrou na casa em que estavam os discípulos. Para limitar nossas comparações aos fenômenos comuns, sem romper o selo da virgindade, Jesus Cristo saiu do seio de sua mãe, assim como os raios do sol atravessaram o cristal, sem o romper nem danificar, porém o fez de forma ainda mais maravilhosa. Honramos nela, com toda razão, uma perpétua virgindade e uma integridade perfeita. Esse privilégio inaudito foi obra do Espírito Santo, que dessa forma a assistiu na conceição e no parto de seu filho, comunicando-lhe a fecundidade da mãe e conservando-lhe a integridade da Virgem. Bom, aqui fica claro, novamente vale salientar e ressaltar que o mistério da fé é muito grande para entendermos. A gente pode olhar isso aqui e achar um pouco absurdo, mas também não é absurdo Deus se fazer homem para nos salvar. Não é também absurdo Deus morrer por nós, dar todo o seu sangue por nós. Não é absurdo uma virgem conceber um filho. Tem tantas coisas que são absurdas, tantos mistérios da fé que não sabemos explicar. Vamos agora talvez um pouco mais delicado ainda, que é a virgindade após o parto. Aqui eu preferi trazer versículos bíblicos já para explicar bem claro na Bíblia onde que a gente pode refutar os argumentos de que dizem que ela teve outros filhos após Jesus. Novamente aqui vou dar uma olhada nas passagens. E a primeira passagem que argumentam contra nós, falando sobre ela ter perdido a virgindade após o parto, é a passagem do filho primogênito, em Lucas capítulo 2, versículo 7, onde diz: e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas terminou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra primogênito diz primeiro, e pela argumentação eles dizem que como ele foi o primogênito, não o unigênito de Maria, eles dizem que Maria teve outros filhos, porque ele foi primogênito, não unigênito. Porém, quando a gente vai para Lucas capítulo 2, versículos 21 a 23, a gente vê o seguinte: completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias de sua purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Aqui 8 dias para a circuncisão, mas é dito pelos historiadores e pela lei de Moisés, comprovado na Bíblia, no livro de Levítico, que são 40 dias após o nascimento do filho que é levado para ser apresentado ao templo. Como me expliquem que em 40 dias você saberia se ele é o filho primogênito ou não? Porque quando se fala primogênito, se fala em único. Não tem como você definir que 40 dias ele vai ser seu único filho, que você não vai ter outros filhos posteriormente. Então aqui a gente pode ver que o sentido da palavra primogênito não é único, mas sim que ele é o primeiro, e não único. E Jesus, primeiro filho de Maria, único biologicamente, mas sabemos que ele é o único filho dela, porque todos nós somos. Descendo para Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3, vai dar a seguinte passagem: quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, de Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Bom, a principal argumentação aqui é onde diz filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E também não vive aqui entre nós também suas irmãs. Então aqui é o principal argumento que questionam: se Jesus teve outros irmãos e irmãs, como que ele é o único filho? Como que essa virgindade foi perpetuada? Se a gente for ao capítulo de São Marcos,
capítulo 15, versículo 40, vai ser dito: achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre todas as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então aqui é dito que essa outra Maria, que até o momento não foi identificada na Bíblia, é mãe de Tiago, de José e Salomé. Tiago e José foram dois desses irmãos, supostos irmãos de Jesus citados. E quando a gente vai a Lucas 23, do versículo 47 a 49, poderemos ver, vendo o centurião o que acontecia, e isso foi no momento da morte de Cristo, que ele foi perfurado pela lança. Vendo o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a este espetáculo viam o que se passava, e voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Aqui, esses mesmos amigos, essas mesmas mulheres, que antes foram chamados de irmãos e irmãs, são chamados agora de amigos e mulheres, já não são mais irmãos e irmãs. E quando a gente vai a São Judas, capítulo 1, é apresentado esse Judas, que é dito como irmão de Jesus, se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos eleitos bem amados em Deus, Pai, e reservados para Jesus Cristo. Aqui ele já se apresenta, esse próprio Judas que aparece, se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele confirma aquele versículo falando que é irmão de Tiago, então consequentemente também de José. E como podemos ver, aqui ele não se apresenta mais como irmão de Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Porque se vocês forem ver, no hebraico não existia uma palavra designada para irmãos. Uma palavra designada e poderia ser usada para irmãos, para primos, para sobrinhos, para cunhados. Então essa é a confusão. E tanto que essa Maria, mãe deles, é chamada de irmã de Maria, da Maria, no caso, Nossa Senhora. Mas também é outro equívoco, porque quando estamos vendo aqui esse nomezinho bem chato, que é Egesipo, ele é um historiador que naquela época ele fez toda aquela linha parental de Jesus. E ele chegou à conclusão de que essa Maria é Maria de Cleofas. Cleofas era irmão de José, pai adotivo de Jesus. Então essa Maria é chamada de irmã de Maria, no caso da Nossa Senhora. Maria de Cleofas é chamada de irmã de Nossa Senhora, porque não existia uma palavra específica, mas ela na verdade era cunhada de Nossa Senhora. E assim, esses irmãos de Jesus são chamados primos. Eram primos que eram filhos de Maria de Cleofas. Então essa argumentação é para mostrar que esses não são irmãos de sangue de Jesus, mas são primos. A história é bem resumida, porque eu não consegui achar muitas fontes, então eu trouxe só o principal aqui. Foi no ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, que foi proclamado como dogma, como verdade de fé, a virgindade perpétua de Maria, que ela foi virgem antes, durante e após o parto de Jesus. Passando para o terceiro dogma, o da Imaculada Conceição. O que diz o dogma da Imaculada Conceição? Diz que Maria foi concebida imaculada, pura, sem mancha, sem a mancha do pecado original que todos nós nascemos tendo. Essa mancha do pecado original, para quem não conhece a história, foi originada por Adão e Eva. Adão, ele tinha o que a gente chama de justiça original. O que é essa justiça original? Antes do pecado original acontecer, antes da tentação da serpente com Adão e Eva, éramos consagrados a ter uma herança de Adão. Que herança é essa? Os dons do Espírito Santo, como está aqui, e os dons da integridade. Esses dons da integridade é o quê? Nós não sentiríamos fome. Alguém pega água para mim? Eu estou começando a ficar com a garganta seca, eu estou engasgando mais que o normal. Não sentiríamos fome, não sentiríamos dor, nosso corpo não pereceria, nós não morreríamos. Essa era a herança que receberíamos de Adão e Eva, mas que foi tirada pelo pecado original. O pecado original, como eu acabei de dizer, vocês acho que sabem a história: Adão e Eva, a serpente, a tentação, o fruto proibido, e foi isso. Aí, graças a esse pecado original, nós perdemos essa herança de Adão, essa herança que seria
essa integridade que seria, no caso, a questão de não sentirmos dor, de não morrer. E essas chagas do pecado original atingem hoje e sempre a humanidade. Essas chagas, como eu disse, são todos esses privilégios que perdemos de herança e que nós sentimos hoje: fomes, guerras, doenças, mortes. Tudo isso é as chagas do pecado original. E o que diz então a Imaculada Conceição? Maria, como mãe de Jesus, como mãe biológica, como mãe, não é adotiva a palavra certa, mas como mãe também, não lembro a palavra, perdão, mas como aquela que cuidou de doutrinar Jesus, de ensinar o caminho certo, de mostrar como ele chegaria ao Pai, como ele concluiria a sua missão. Essa Maria, ela não poderia, acho que chega a um consenso que ela não poderia ser uma pessoa qualquer, ser uma pessoa normal, uma pessoa que tem a mancha do pecado, porque no corpo de Jesus também não tinha essa corrupção do pecado. Então no corpo de Maria também é concluído que não deveria ter. E a remissão universal é basicamente Jesus morreu por todos. É dito na Bíblia, é dito, isso não é questionado por ninguém. Jesus morreu por todos, para a salvação de todos, inclusive de Maria. Então o que nos questiona é isso: se ele morreu por todos, como Maria pode ser imaculada? Como que Maria poderia não ter a mancha do pecado original se ele morreu por todos, inclusive por ela? Sim, ele morreu também por ela. E nisso eu uso a metáfora da lama. Quando uma pessoa está indo no caminho deslamaçado e tem um poço de lama cheio à sua frente, você tem duas opções. Você pode resgatá-la depois que ela cair no poço, tirando ela da lama e depois a lavando, ou você pode pegar, correr e puxar ela antes que ela caia do poço. E foi isso que Deus fez com Maria. Ele não permitiu que essa mácula do pecado original atingisse ela, porque se atingisse ela, também atingiria ele de certa forma. Como que um ventre impuro, entre aspas, por conta da mácula do pecado original, poderia gerar algo que é totalmente puro como Nosso Senhor? Não dá para entender isso, não tem possibilidade. E na história, eu também separei só o dia principal aqui, para não ficar também tão extenso para a gente. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, proclamou o dogma da Imaculada Conceição, que antes não era uma verdade de fé, mas a partir desse ano, a partir desse momento, a gente tem para nós que é uma verdade de fé. E o embasamento bíblico desse dogma, nós usamos duas passagens principais, tem várias outras, mas as principais são essas duas. Jó, no capítulo 14, versículo 4, diz que quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Então é o que eu havia dizendo. Maria, ela não é pura, ela não é imaculada por conta própria, mas por conta do próprio Deus que nasceria dela. Essa graça não foi ela que alcançou, foi a graça que Deus deu para ela. Não por méritos dela. Claro, ela tem todo o mérito de ter conservado tudo isso no seu coração, mas Deus quis vir até ela. Ele não poderia vir num local impuro. Claro que o estábulo era fedorento, claro que o local onde ele nasceu não era o mais ideal, não era uma pousada, um hotel 5 estrelas, mas uma coisa é o local físico onde ele nasceu, outra coisa é o ventre que o gerou, o ventre que o alimentou. E em Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo diz, na saudação a Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, cheia de graça, gratia plena. Quando a gente vai pegar a tradução literal, a gente vê que não é só uma cheia de graça como muita graça, mas plena, abundância. É uma quantidade imensurável, uma quantidade que só pode ser obra de Deus. Deus encheu Maria de tantas graças, de tantos dons, não por mérito dela, eu ressalto novamente, não por mérito dela, mas porque ela deu sim para salvá-la, para salvar a humanidade, para trazê-la até nós. Foi por meio do sim dela, foi por meio do faça-se em mim segundo a tua vontade, que hoje a salvação chegou a nós. Foi por meio dela. Sem ela não teríamos tudo isso.
E vamos para o quarto e último dogma, a Assunção ao céu. Esse é um dos dogmas mais confusos, tanto que ele foi o último a ser declarado, entre aspas, até o momento, porque por muito tempo se teve um debate, até entre os próprios católicos, sobre o que seria essa Assunção aos céus. Como está escrito ali, a Assunção de Maria foi de alma e de corpo. Até hoje, algumas vertentes católicas argumentam dizendo que quando Jesus trouxe ela para o céu, fez a Assunção dela ao céu, foi de alma e corpo ao mesmo tempo. Mas a gente pode ver, e é declarado como dogma a verdade de que foi um tempo após o outro. Primeiro ele levou a alma dela, e depois ele veio em pouco tempo buscar o corpo. E isso também é ligado muito à Imaculada Conceição. Por que ele não deixou o corpo dela para perecer? Por causa da sua Imaculada Conceição. Porque o destino, nosso destino, depois da mancha do pecado original, é perecer. É ter o corpo corrupto, é morrer, é o corpo se decompor. Mas uma pessoa que não foi exposta a esse pecado poderia perecer como os outros corpos, como foi o de Maria? É óbvio que não. Então, é dito num dos livros apócrifos também, que ele veio, quando estava perto da morte dela, os apóstolos souberam da notícia e foram visitá-la. E chegando o momento, Jesus veio em própria pessoa e levou o espírito dela com eles. Logo após, o corpo que tinha ficado foi enterrado. É dito em relatos históricos que foi no Jardim das Oliveiras, perto do horto, onde Jesus suou sangue para nos salvar. E os discípulos ficavam visitando esse túmulo, chorando, rezando por ela. Até o momento que Tomé, é engraçado, né? Porque foi Tomé, foi aquele que duvidou. Agora foi ele que, nesse livro, foi dito que foi ele que viu o momento em que o corpo de Maria foi assunto ao céu. Que Jesus pediu para que o corpo dela fosse ao céu também. E... Próximo. Pronto. Da questão histórica, o que a gente pode tirar desses relatos? No século IV, Santo Epifânio foi o primeiro a questionar sobre essa Assunção aos céus. Como assim? Quer dizer que o próprio santo estava duvidando de que Maria foi assunta aos céus? Não. Entendam, isso só foi proclamado dogma agora em 1900 e pouco. Não tinham, até o século IV, na verdade, não apareceu ninguém que tinha tanta dúvida sobre isso, tanta curiosidade sobre esse assunto, não vou chamar nem de dúvida, mas de curiosidade, que não foi questionado antes. Então, Santo Epifânio foi o primeiro a perguntar: será que Maria, por toda a graça que ela teve, será que ela também foi condenada, entre aspas, a uma morte igual a gente? O corpo dela se decompôs, ela morreu normal igual aos outros? Ele foi o primeiro a questionar. E a gente pode até dizer que isso foi uma intervenção do Espírito Santo, de certa forma. Por quê? Logo no século V foram achados os apócrifos de São João e de Meliton. Meliton era um dos discípulos mais fiéis de São João. E foi neles que eu dei essa informação da função do corpo, e da alma e depois do corpo. E a gente pode dizer que foi uma providência divina, porque hoje em dia vocês sabem como está. O tanto que atacam a gente quando a gente diz que Maria foi assunta aos céus. Não, ela não foi e tal, não sei o que, ela não pode, porque ela é uma mulher qualquer. Então, essa curiosidade de Santo Epifânio e logo em seguida essa providencial ação do Espírito Santo fazendo que esses apócrifos sejam achados, como uma ação do Espírito Santo para que conhecêssemos mais cedo sobre isso, estudássemos mais, para quando chegasse a esse ponto como está hoje em dia, a gente soubesse do conhecimento disso aqui, a gente soubesse do conhecimento de tudo isso que foi revelado, para a gente poder contra-argumentar, para a gente poder defender aquela que tanta gente ama. No século VI, logo após a difusão desses apócrifos, foi anunciado nessa boa nova, entre aspas, né? Não é uma coisa que ninguém controlava, foi descoberto como apócrifos, então foi anunciado a todos e começou essa difusão dessa assunção. Os primeiros cristãos ficaram, como é que posso dizer, extasiados ao saber dessa notícia de que Maria foi assunta em corpo e alma aos céus. Então começaram a ter as suas primeiras celebrações sobre a Assunção ao céu.
a celebração que a gente tem todo ano, que a gente comemora a Assunção de Nossa Senhora. E já pulando para o século IX, teve mais uma afirmação que deixou essa doutrina muito mais forte ainda, com uma certeza muito maior, que foi de Santo Agostinho de Hipona, um dos maiores santos e doutores da Igreja Católica, onde na carta dele, botei Agostinho, mas enfim, Caro Christi, Caro Mariae, corpo de Cristo, corpo de Maria, ele disse, ele reafirma essa verdade de fé, que antes não era verdade, para ele já era, mas que hoje sabemos que é por conta que foi proclamado o dogma no século XX. E nesse século XX, Pio XII, ele menciona a assunção corporal como que menciona uma convicção admitida por todos. Ele diz o quê? Suplicamos, portanto, à Santíssima Mãe de todos os membros de Cristo, que juntamente com seu Filho brilhe no céu, na glória de seu corpo e de sua alma, que multiplique seu empenho diante dele. Isso foi a encíclica O Corpo Místico de Cristo, e ela foi lançada no dia 1º de novembro de 1950 pelo Pio XII, como ele já disse, e nesse dia então foi proclamado o quarto e último dogma mariano, o quarto e a última verdade de fé. E como embasamento bíblico para ele, nós temos a passagem do Apocalipse 12. A passagem do Apocalipse 12, acho que todo mundo conhece, né? Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Nessa passagem a gente pode ver praticamente quase como se fosse uma profecia. Não é uma profecia porque é do Apocalipse, né? Mas uma profecia de lá para cá, do que vai acontecer porque foi acontecido. Uma mulher no céu, o dragão, a serpente, Satanás, o filho que essa mulher gerou, que é o próprio Jesus, que governará as nações com cetro de ferro, como é dito aqui. E esse dragão tentou devorar o filho, só que o filho foi arrebatado aos céus. E foi arrebatado aos céus quando? Após 40 dias após sua morte. E vou pular aqui quem está com o tempo bem resumido. Agora, para encerrar, praticamente, tem uma sessão de algumas perguntas e respostas que eu trouxe a mais a partir dos dogmas para que vocês conheçam, porque somos acusados de tantas coisas e muitas vezes a gente não sabe responder. Foi como eu disse no início, a gente não vai sair arrumando briga por aí, a gente não vai sair jogando isso na cara dos outros, herege, não sei o quê. Eu já fiz muito isso, inclusive, no Facebook, já respondi tanta gente, mas enfim. Bons tempos. Mas hoje em dia a gente guarda muito pra gente e é mais para a gente saber defender quando a gente vê alguém, um vizinho falando mal, quando chega alguém questionando isso pra gente. E a primeira pergunta é: aquela mulher em Apocalipse é qualquer uma, menos Maria. Essa afirmação diz que aquela mulher não é Maria, pode ser qualquer coisa. E a igreja realmente entende que aquela mulher, ela é a própria igreja, a própria prefiguração da igreja. Mas quem melhor para ser a própria prefiguração da igreja do que a própria Maria, que é chamada de mãe da igreja, mãe dos apóstolos? A segunda acusação, né? Vocês idolatram Maria, com essas imagens, toda essa adoração a ela. Eu não vou entrar muito nessa aqui, porque próximo mês, já dando spoiler, o Iago vai pregar sobre dulia, protodulia, hiperdulia e latria, que são cultos diferentes, são devoções diferentes, e latria seria a adoração. A gente não, eu vou explicar bem resumido, a gente não idolatra Maria. Idolatrar Maria é colocar ela no lugar de Jesus, mas a gente não, pelo menos eu creio que ninguém aqui faz isso. Todo mundo aqui sabe que Maria, toda a graça que tem nela, toda a bondade que tem nela é do próprio Jesus. Como é dito também uma frase bem conhecida, que a lua não pode brilhar mais que o sol,
porque todo aquele reflexo da lua é a luz do próprio sol, e o sol é Jesus Cristo e a lua é Maria. Então todas as graças que vemos nela, todas as graças que cantamos, que louvamos nela, são as graças de Deus, do próprio Deus infundidas nela. A terceira acusação, só Jesus traz a graça, ele é o único mediador. Vocês conhecem, talvez ou não, aquela passagem que fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é verdade, porém ela é usada totalmente fora de contexto. Se a gente voltar alguns versículos antes, vamos poder perceber que todo aquele capítulo está falando da salvação, e realmente Jesus é o único com poder salvífico para nos salvar. Mas eles usam isso como questão de graças, e Maria, ela é medianeira das graças. Ela não dá a graça em si, mas ela recebe de Jesus e pode transmitir para a gente. Por quê? Porque ela está mais próxima dele, ela sabe mais do que nós mesmos o que nós precisamos, e por essa proximidade que ela tem com ele, por que não pedir a ela? E por que não ela dar-nos a graça? Por que Jesus, que é dito como cabeça de um corpo místico, não daria a Maria, participante desse corpo místico, a graças para serem distribuídas para nós? É a mesma questão dos santos, não só de Maria, inclusive. Por que vocês rezam tanto Ave Maria? Nem está na Bíblia. Está assim, foi dito aqui agora, né? Primeiramente, Ave Maria cheia de graça, saudação do anjo, o Senhor é contigo, também faz parte da saudação do anjo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa parte foi Isabel que disse. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas quando eu falei dessa saudação de Isabel, foi dito que ela estava cheia do Espírito Santo no momento da saudação. Não foi Isabel que disse aquilo, mas foi o próprio Espírito através de Isabel. Se Maria é só um, por que vocês rezam tantas Nossas Senhoras? Isso é um assunto que eu mesmo tive tanta dúvida por tanto tempo, então achei muito bom explicar para vocês. Todos esses tipos de Nossas Senhoras são devidos a aparições diferentes, a culturas diferentes. Tipo, vamos lá, Nossa Senhora de Aparecida no Brasil. Para quem não sabe a história, resumidamente, os pescadores estavam morrendo de fome, não conseguiam pescar peixes e jogavam as redes, nada. Na primeira vez que eles jogaram, e conseguiram puxar a cabeça da imagem. Na segunda eles jogaram e conseguiram puxar todo o corpo, e com isso vieram muitos e muitos peixes. Por isso foi criado o título de Nossa Senhora Aparecida, por causa desse milagre que Deus propôs, que Deus permitiu que ela fizesse ao povo brasileiro. Isso acontece em várias, como Medjugorje, e tem aparições também, como Nossa Senhora da Graça, enfim. Agora, para finalizar, prometo, última pergunta. Última acusação, né? Maria é uma mulher qualquer. Deus a escolheu por acaso, poderia ter sido qualquer outra. Por acaso não é dito na Bíblia que antes que te formasse no ventre de tua mãe eu te conheci e te consagrei? Como poderia ser uma mulher qualquer? Como poderia ser qualquer outra? Se o próprio Cristo diz que nos consagrou desde antes de coexistirmos nesse mundo, desde que brotamos no ventre de nossas mães. Então, como Maria poderia ter sido uma mulher qualquer? Como poderia ter escolhido lá o dedo, lá um indunité e apontado qualquer outro? Isso não é possível. Ela foi, sempre será, a nossa mãe. Ela foi escolhida desde o início. E um vídeo. Dizem que o primeiro amor da vida de um homem é a sua mãe. Não é um amor passional, mas um amor que brota no coração e floresce naturalmente com o passar do tempo, à medida que você a conhece. A mais importante e poderosa que eu conheço estará lá, né? A minha mãe. Se eu fecho meus olhos, lembro rapidamente do abraço afetuoso da minha mãe, onde todo medo e angústia se findavam entre seus braços. Lembro de todo o sofrimento que posso ter causado a ela e de todas as vezes que ela permaneceu em pé quando o mundo parecia querer derrubá-la. Talvez essas breves palavras tenham feito você entender que nenhum filho suporta a ideia de que alguém ouse falar uma vírgula da sua mãe e duvidar por um minuto sequer do seu amor por ela e principalmente do amor dela por você. Será que você conhece sua mãe o suficiente para amá-la e defendê-la?
Esse barulho precisa ecoar na sua cabeça. Confia. E portanto fez. Esteja aqui, dia 6 de maio. Bom, gente, agora já vamos nos preparar para entrar em clima de oração.